11h37, retornando o segundo bloco do Paralelo 30 de hoje. E essa semana, excepcionalmente, com 2 edições de atualizações sindicais, com a Aptafurg Sindicato, nesta terça-feira, com representantes da delegação que foi até Minas Gerais, Poços de Caldas, para o 23º Confazubra, representantes da chapa Ressignificar, e na próxima quinta-feira, segunda edição da semana, com representantes da delegação que foi representando a chapa Unir. Retomamos, não sei por onde querem começar, mas fiquei pensando aqui, esses instantezinhos antes de voltar, de toda a diversidade presente no Congresso, né? E presente até na apresentação das teses e também das chapas. Penso que diversidade dentro de cada chapa já daria, enfim, uma boa discussão. Mas como participar de um congresso com tanta representatividade, né? Tivemos aí, acabamos de ver a vinheta na TV, né? 1.124 delegados. Como participar de um evento nacional com tanta diversidade num momento tão complicado, né? Um momento de, sim, golpe, num momento de estado de exceção, de ataques, né, a trabalhadores e trabalhadoras. Como largo a pergunta aí fica todo mundo pensativo, né? Porque deve ser um grande desafio. Deixa eu só fazer um parênteses aqui que eu acho que é importante. Que a gente inovou, a gente não tinha feito isso ainda e dessa vez nós já fizemos. Eu diria que o Confazubra entrou então aí no novo, ou no momento, ou se adequou ao processo tecnológico da informação. Então nós levamos o Márcio, que é o jornalista do sindicato. Isso, e ele foi com a gente e junto com outros. É muito interessante isso, que há um coletivo nacional de jornalistas ligados aos diversos sindicatos filiados, que dessa vez atuou ativamente ali no Congresso, e a gente teve uma tremenda cobertura, né? Na verdade, a gente teve a cobertura. O Márcio fez entrevistas com a gente, tanto com a delegação, vou dizer assim, com a delegação inteira. Enfim, fez conversa, diálogo, transmitiu, etc. Então é uma coisa nova e muito interessante. Ótimo. Porque muita gente acompanhou o Congresso a partir do Facebook da Aptafurg, inclusive, que a Fazubra também estava transmitindo. Então eu acho que isso é muito interessante, porque a gente tinha... Quem não estava no Congresso podia estar quase ali acompanhando passo a passo, claro, né? Toda a discussão, né? Podia participar, inclusive. Importante. Então, isso eu acho que é importante citar, que a gente fez uma cobertura, o Márcio fez uma excelente cobertura, junto com os outros. Nós fomos com Pelotas junto, e Pelotas também levou o seu jornalista. Então, e eles montaram lá um grupo assim que acompanhou perfeitamente. Isso é bem legal, porque... Bom, não tinha havido isso no último congresso, então foi um grande avanço. Importante. Só para registrar, a Maria de Lourdes Lose comentou aqui assistindo. Então, só para registrar que Maria está com a gente. Então, vou mandar um beijo para ela, especialmente do Gino. Tá aí, então. Bom, fiquem à vontade. Mas assim, eu acho que talvez se pudesse dizer o seguinte... a Fazubra, como todas as organizações sindicais no Brasil, depois do período em que Lula chega à presidência da República, cria-se eu chamaria aqui de uma realocação do movimento sindical. Então surgiu no movimento sindical, em todo o movimento sindical, da área privada, da área pública, de certa maneira um corte, onde, independente da nossa vontade, se constituiu 2 grupos nos movimentos sociais em geral, mas estou falando aqui particularmente no movimento sindical, que é um grupo que foi denominado de forma errada, mas foi denominado que é o grupo dos governistas. E um outro grupo que foi denominado também de forma errada, como seriam os revolucionários, etc. e tal.
Bom, essa dicotomia não respondeu nada a ninguém, não deu conta de nada, não explicou e não explica até hoje todas as relações de força entre as classes sociais e grupos que se deram nesse último período. Estou dizendo isso porque é importante que a conjuntura mexeu e essa realocação já se mexeu de novo. As 5 chapas é a expressão disso. O que significa dizer? Por que teve 5 chapas? Teve 5 chapas porque as bases embaixo estão tensionando, né? Tem problemas, né? Em função dos ataques. A nossa categoria está sofrendo ataques brutais. Nós estamos perdendo direito toda hora. Né? Quem tinha um URP, por exemplo, sabe disso. E a questão da insalubridade sabe disso. E assim sucessivamente. Então, começa a mudar também as relações internas do sindicalismo. O Sinasef, que era comandado majoritariamente por esse setor dito oposição, perde a eleição. O Andes, na última eleição agora, não havia oposição, aparece oposição. A nossa Profurg muda de direção. A Aptafurg passa a ter 2... Exato. Isso é importante dizer que o Congresso é o reflexo disso tudo. Daí ser rico, não é pobre. O que acontecia é que, no passado, toda essa riqueza, a gente conseguia dar uma síntese à riqueza e construir um plano de luta mais que eu chamaria um plano de luta mais ofensivo para o período, a partir da análise de conjuntura. O problema é que a nossa análise de conjuntura é muito ruim, né? Meio que cada um tem a sua, essa é a verdade. Cada chapa acaba tendo a sua análise de conjuntura, o que dificulta o processo de como a gente enfrenta. Que esse debate nós estávamos fazendo aqui. Sentamos ou não sentamos com o governista? Olha, eu diria que não, mas esse debate do ponto de vista das teses, nós não acabamos não fazendo, objetivamente, né? Não acabamos não fazendo. Tem 2 coisas. Uma para colocar. Ana Furlong Antocheves escreve: estamos ouvindo. Muito boas as falas dos 3. Nos estimulam na luta. Tá bem, para trazer o retorno. Obrigado. Da Ana também, outra mulher de luta aí da coordenação. Com ela para fazer isso. Tá certo. E uma coisa que eu queria colocar também é que nós temos que aproveitar que ainda existe a possibilidade de ocorrer nesses congressos, né, que como houve, a troca de experiências, né? Então, a colocação de vários companheiros nossos do Mato Grosso, Amazonas e vários outros, né, outros municípios e estados, né, de todo o Brasil, onde, mesmo fora das teses, eu mesmo tive a oportunidade de fazer 2 sugestões. Uma foi que o Celso colocou, sobre o problema da periculosidade, da insalubridade, que está ocorrendo em todas as universidades, que da maneira assim que é cortado esse benefício e depois, através da justiça, quem consegue recupera ou não. Então, a minha colocação lá seria que a Fazubra orientasse todos a base, né, para evitar o corte, criar uma comissão através de uma assembleia, né, uma comissão de servidores e também acompanhado da direção do sindicato e mais a nossa assistência jurídica, né, com conhecimento de causa, claro. Então, isso foi colocado e o pessoal aceitou bastante. Também foi votado, é bom que foi votado e foi aprovado. Construída, foi votada. Claro, não foi bem dessa maneira, foi colocado como recuperação, no caso da perda desses adicionais. E outra coisa também que foi colocado, que, claro, a gente sabe que no momento, com 20 anos de congelamento, seria muito difícil, mas seria a volta da data básica, uma coisa que nós perdemos, se eu não me engano, em 2001 ou 2002, né, Celso? Tu pode corrigir para mim, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que lutar para recuperar novamente a bendita data base. Importante. Voltando para o que falávamos antes, enfim, tá tudo junto, tá tudo misturado, né? Mas fiquei pensando aqui. Gino colocou agora um dos exemplos, né, de lutas que se continua travando e, assim como todas as demais categorias, né, da classe trabalhadora que seguem aí se organizando através dos seus sindicatos, a luta é contra o retrocesso, contra a retirada do que já se conquistou até hoje.
né? Não sei se temos algum exemplo de alguma categoria que conseguiu alguma conquista nesse momento. Penso que não. Né? O que se consegue, quando muito, as greves de 2017, manter, né? todas foram derrotadas. Assim? Todas. Então, todas. Então é isso. Isso está no Diese. Não, então o que eu quero colocar é justamente isso. Né? Nesse momento, o que me parece bastante difícil é que, ou parte das categorias da classe trabalhadora, enfim, peço que vocês coloquem isso também, tá? Parece que a dificuldade é que compreendam que, de fato, não há espaço para conquistas. Né? Por óbvio que... Penso que não existe organização sindical da classe trabalhadora que não queira lutar e não queira, de fato, conquistas. Como exemplo, aqui na universidade, né, as 30 horas, que tanto se luta e que a coordenação já vem construindo há bastante tempo, mas sabemos que, infelizmente, não é momento de conquistas. Né? O que a gente precisa, sim, atentar e ser muito firme para que não tenhamos retiradas de direitos, mais ataques à classe trabalhadora. Acho que é mais ou menos isso, né? Acho que é evitar a perda de mais direitos, já que está ocorrendo direto aí, né? O próprio Celso coloca em uma das falas que o plano de lutas, que é uma das temáticas que nós organizamos dentro da... ele é muito mais defensivo do que ofensivo. Ele está muito mais para resguardar a categoria do que para atacar o governo golpista, né? Sim. Mas eu acho que, assim, do ponto de vista de articulação, o Confazuba foi extremamente rico. Extremamente rico. Como o Gino coloca também, a questão das trocas, né? Conhecemos pessoas de diversos lugares do país e com experiências, muitas delas similares às nossas. Com as mesmas dificuldades, os mesmos problemas que nós enfrentamos, os outros lugares acabam enfrentando, né? Então, essa troca também faz com que a gente também nos arme de estratégias parecidas. E eu acho que a grande... A palavra que mais foi dita no Confazubra foi a necessidade de formação, né? De formação política, para que a base realmente compreenda os momentos políticos que o país atravessa. Né? Ótimo. E fortalece muito nessa troca. E perceber, não estamos sós. Isso é importante, porque é exatamente isso. Você tem uma diversidade, e aí tu te dá conta, nessas relações que tu vai estabelecendo com todo mundo, tu vai te dando conta que o problema do Acre é o mesmo problema daqui de Rio Grande. Sim. Não há nenhuma diferença, é igual, é a mesma coisa. Daí a identidade. Então é possível. Daí tem sentido você estar pensando numa categoria que tem uma identidade no processo na relação de trabalho. Quer dizer, o que acontece, por exemplo, assédio moral, assédio sexual, lá no Acre, é o mesmo que acontece na FURG. Claro. Não há... Ainda que tenhamos diversidade, diferenças no aspecto cultural. Sim, claro. Mas, se tem as mesmas experiências aqui... Claro. Mas esse debate maior, que é o debate que nos organiza, por exemplo, debate das 30 horas, é um debate que nos organiza. Claro. Por quê? Porque vale em qualquer parte do país. Não estamos falando de... isso aqui vale só para o Sul, porque... Não, estamos falando a mesma coisa. Claro. Então, o debate da carreira um debate que organiza. Quem? Todo mundo. E quando tu vai ao Congresso, claro que tem uma coisa que é legal, extremamente importante, que é justamente o diálogo das culturas. Claro. Sim, eu fiquei imaginando isso. Além de você perceber que há uma unidade do ponto de vista de categoria, há uma diversidade cultural fantástica, assim, né? Que cada um tem a sua experiência, assim, que vive o processo cultural, a cultura, a forma como nós pensamos, como nós agimos, como nós atuamos aqui em Rio Grande, aqui na cidade do Rio Grande, uma cidade portuária, quase entrando Uruguai adentro, etc. Tal, é completamente diferente do cara que está na Rondônia, cara. Claro. Né? Na Roraima, ou está em São Paulo, ou está no Espírito Santo. São um processo cultural. E isso é importante, porque isso enriquece brutalmente quem participa desse processo. Isso e além de encontrar pessoas super interessantes, você estabelece relações com as pessoas. Claro. Isso é importante, e o Confazubra, isso não é uma coisa menor, né? Não, com certeza. Isso dá liga, entende? Isso gera a relação. Ninguém está sozinho
vizinho, nós somos diferentes culturalmente, ao mesmo tempo somos iguais, né? Claro. Pertencemos a uma mesma realidade, estamos sob julgo hoje de um governo golpista, etc, etc, etc. Importante. Meninos, assim, 8 para o meio-dia, tá? 11 horas e 52 minutos. Precisamos ir encaminhando para fechar. Não sei se vocês trouxeram algo que queiram pontuar, fiquem à vontade para usar o espaço, mas pensei aqui, ó, se não querem trazer do que a ressignificar, que a delegação em Rio Grande levou para o Confasubra, o que é possível que aconteça de fato dentro das propostas e das visões colocadas, o que de fato pode ser colocado em prática, né, por essa próxima gestão da Fazubra. Temos dentro dessa delegação representação nessa próxima gestão da Fazubra. Mudou para 3 anos a gestão agora. Na primeira, acho que isso precisa... A gestão saiu de 2 anos para 3 anos, porque a gente havia aí no último período 3 anos na prática, né? Inclusive foi proposta nossa, né? Tá na nossa tese. Foi proposta da ressignificar. Isso. É o ressignificar que propôs, vamos resolver. Aí sim, aí é 3 anos sem prorrogação. Ou seja, se cair canivete, houver uma bomba, tem que ter eleição. Uma guerra nuclear, não interessa, vai ter que se reunir para resolver. E é sempre através do Confasubra que se faz a eleição, o Congresso, correto? A direção nacional da federação é escolhida obrigatoriamente num Congresso Nacional da categoria. Isso é fundamental. Democracia, né? Bom, na quinta-feira vai haver a discussão com o UNIR da delegação. Agora eu vou falar da delegação. Importante. Da delegação da Aptafur, que é composta de 14. Aliás, é majoritariamente mulher, né? Mulher. Nós, do Ressignificar, são 4 homens, 4 mulheres. Paridade. Da UNIR são 5 mulheres. E um homem. 5 mulheres e um homem. Então, majoritariamente, a delegação é de mulheres. Né? Acho que isso é importante registrar. Isso não é por acaso, né? Não é por acaso, é porque é um processo, a gente conseguiu ao longo da história criar um processo que de fato o espaço da mulher começa a se tornar natural. Nós fizemos isso naturalmente. Desculpa de interromper, Celso, mas é importante que as pessoas, e sobretudo a categoria, entendam que o processo ele é sim histórico, ele vem sendo construído. Isso. Não surge não. de forma espontânea. Não. A defesa das cotas, por exemplo, foi uma defesa deste campo político. Aliás, nós defendemos isso lá na CUT, lá atrás. Este campo, que lá na CUT era chamada CUT pela base, era um agrupamento que tinha esse nome, nós propomos a cota. No mínimo 30% da direção ou de delegações, não interessa, 30% tem que ser composto pelas companheiras e ponto final. E isso foi avançando, hoje é natural a gente fazer tirar na Aptafur, daqui a pouco você dá conta, olha, vocês se deram conta, majoritariamente é mulher. Nós não ficamos procurando. Cuidando isso. Porque as mulheres ocupam o espaço. Já ocuparam o espaço. Então, de certa maneira, a coordenação da APTA também, né? Isso. Que majoritariamente mulher também, né? Acho que é fundamental. E da delegação, o Rafael deve falar sobre isso. Então, o Rafael ficou como primeiro suplente na chapa da UNIR. E, portanto, a delegação voltou com um diretor na Fazubra. É bom que se diga que a APTA historicamente tem representante. Já passou pelo Zé Flávio, passou pela Maria, o Zé Flávio lá atrás. Depois a Maria foi mais 2 vezes. Eu tive lá durante 5 anos. Importante. Então não tem nenhuma novidade aqui. Né? Nenhuma novidade aqui. Nós já participamos, inclusive, ativamente. Eu fui titular, literalmente titular, da pasta de educação. Eu comandei a pasta de educação durante 2 anos. E depois a pasta das relações de trabalho, que era o debate da carreira. Durante a Maria e o Zé também lá atrás trabalharam diretamente na titularidade. Eu me lembro da Maria e do Zé, me lembro claramente. Era Maria, o Zé, depois eu. Tinha mais alguém que teve, não me lembro agora. Lá atrás. Sim. Então, eu diria assim que a Aptafurg, ao longo da sua história, ela tem esse caminho de voltar com diretores ou diretoras, né, atuando. Agora, é bom que se diga o seguinte, isso não significa representação
da Aptafurg, tá? É bom que seja muito claro isso, porque senão as coisas estão todas invertidas. Senão nós teríamos que ter 52 ou 53 cargos e cada entidade tem um representante. Isso não existe, né? Isso se dá por dentro justamente das teses. Isso. Por dentro das teses. Sim, tá? sim. Então, quando eu fui diretor, eu representava uma tese. Eu não representava a Aptafurg. Ainda que viesse daqui, obviamente, dialogava intensamente com a minha base, né? Obviamente. Mas é que é isso, no momento em que se vai, enquanto delegado ou delegada, se vai representando uma tese dentro de um coletivo, exatamente, né, daquela chapa. Exatamente, então, é isso. Exatamente. Né? Então, daquela chapa pode não ter ninguém ocupando, pode ter vários ocupando, Entendi. vai depender dessa dinâmica entre as teses. Ainda há proporcionalidade, é isso? Sim. O que se vê na eleição da Aptafurg se vê na Fazubra. Okay. Sim. Okay. Aí, só para colocar assim, em relação ao que o recém comentou, eu mesmo tinha uma parte um pouco individual, né? Independente, né? Como o pessoal comenta, e aí eu verifiquei através do que antecedia o Congresso todas as teses, e uma que eu achei mais coerente foi o que eu estou representando hoje, certo? Então, é bem claro, né? Vou deixar bem claro para todos os companheiros aí, em relação a isso, certo? Perfeito. Isso é importante, o que o Gino está dizendo é importante, porque a Fazubra permite isso. Mas o Gino poderia escrever uma tese. Poderia escrever uma tese sem problema. Qualquer uma tese sozinha, não tem problema. E apresentava lá e defendia na sua base a tese e poderia ser como delegado. Ou, como acontece com o Gino, acontece com vários, olha, eu não tenho afinidade política com esse ou aquele grupo, mas ao ler teses eu me afino com essa. Entendi. Entende? Então, vem participar do processo da delegação, como a gente chama naturalmente, todas as correntes, os independentes. Sim. Indivíduos que se filiam à tese naquele momento, por ter alguma identidade com aquele texto e com aquelas propostas que são pontos. Isso também é importante. Claro. Também é importante. Claro. Porque senão há uma ideia de que... Claro. Né, Não, e colocar, Celso, também, eu gostaria de colocar aqui, que eu represento primeiramente a minha base, minha categoria. Isso é o primeiro lugar. E, claro, através de teses e atividades que a gente começa a se concentrar em alguns pontos de vista que sejam iguais, né? Mais ou menos é por aí. Importante. Eu só gostaria de colocar uma preocupação que eu acho que o Celso deve colocar com muito mais condições, né? Em relação à minha preocupação da renovação. Tá? Claro, o Congresso não tinha participado, mas várias plenárias, atividades no Estado e fora do Estado eu participei. E eram os mesmos companheiros que eu verifiquei agora, né? Então, eu me preocupo não só na visão macro, mas assim, até aqui mesmo em Rio Grande, né? Chamar os jovens, os novos trabalhadores, novos servidores, porque realmente está difícil, porque a renovação não chegou nem 10% em termos de idade, né? Não sei se o Celso pode colocar melhor isso aí. Não, mas é isso mesmo. Ainda não, isso é geral. O Congresso ainda não representa, não se apresentou com um novo perfil. Tem muitos jovens lá, mas majoritariamente estamos falando já de... Isso é necessário. Este Congresso e o próximo Congresso provavelmente vão ser... Vai ter um período de transição, né? De formação e transição. Provavelmente. Meninos... Mas eu queria trazer rapidamente aqui, só a título de informe, um grande avanço que tivemos com relação aos institutos federais, né? Ótimo. Durante o Congresso, nós conseguimos aprovar, através de resolução, a inclusão dos institutos através de grupo de trabalho para dentro da Fazubra. Olha aí, importante. Foram Isso é muito importante. Quatro grandes tópicos aí. A questão do GT permanente, que tratará só sobre os institutos federais dentro da Fazubra. A apresentação também e a provável criação também de uma pasta para os institutos federais no próximo Confazubra. Olha aí. A construção de um seminário voltado para os institutos federais. E também a abertura de mesa de negociação com o CONIF, na mesma os moldes das negociações com o Andifes. Essa articulação foi... Isso é muito importante. Muito importante. Podemos dizer que temos uma pequena conquista dentro do tempo adverso. Cabe ressaltar que idealizada e articulada por este grupo que está aqui.
Perfeito. Estava dizendo para o Paulo... Olha que o Rafa vai nos cortar. Para encerrar, estava dizendo para o Paulo que um dos objetivos de responsabilidade desse setor que entra agora e passa a formular em termos de educação tecnológica, o debate sobre inovação tecnológica. É aqui que nós vamos começar a formular sobre inovação tecnológica. O Rafa tá com o dedo nos microfones, ele vai nos cortar. Gente, aqui, ó, amanhã, quarta-feira... Corta ninguém. Meio-dia 1, temos mais uma edição Espaço Cedido aí para falar sobre educação, conflitos e golpe, com Carlos Machado e uma equipe de jovens que vem junto com ele. Quinta-feira temos outra edição de atualizações sindicais, dessa vez com a representação da chapa Unir em Rio Grande, que esteve no 23º Confasubra. E encerramos por aqui agradecendo aos representantes que estiveram aqui conosco hoje. Obrigado. Até Obrigado amanhã. pelo espaço.